Hello, Nalu People! Eu sou Nalu Guimarães, designer de interiores, fundadora da Nalupa, e já estou começando, rindo de orelha a orelha, esse capítulo, porque estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Imira de Holanda, do Estúdio M4. Todo mundo sabe quem é, porque são apenas 660 mil seguidores em todas as suas redes. Não ri não, Imira, não ri não. Eu não tinha essa informação. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Nalu. Gente, depois de tanto tempo, a primeira vez que a gente fez uma collab, o ano era 2000 bolinha. Era 1900 e alguma coisa na pré-história do mato do YouTube. No YouTube. A pessoa era ruiva. O que foi essa collab? Eu tava no Rio Grande do Sul visitando umas amigas minhas arquitetas, Melina Knopp, Bianca Salvador. Falei, não, vou gravar vou fazer uma collab com a Imira. E deu tudo certo, gente. Foi sensacional. Eu de chimarrão, gente. Olha que vergonha. Vamos lá, gente. Recordar a viver. É isso. O meu cabelo também era bem diferente, gato. Ai, ai. Mas aqui estamos, minha filha, e felizes. Alguns anos depois, muitos projetos, muitos clientes, movimento. muito movimento, um bocado de seguidores a mais. Nossa Senhora! Ai, eu quero ouvir tudo, e nós vamos... Gente, nesse episódio, vocês não vão ouvir a minha voz, porque eu tô aqui para aprender com essa querida de 12 anos de carreira. São 2 bebês? 2 crianças. 2 crianças já, gente. Só mas já encerramos uma empresa, também já. Tá? Já não fala isso não, que vem a rapinha. Nada, amada. Eu garanti que eu não ia ter rapinha mais. Já tá garantido. Porque já basta, né? São quantos CNPJs, 2 filhos. Vamos encerrar isso aqui, né? Gente, eu quero saber dos primórdios. Tá. Quero saber da Imira... criança, adolescente. Eu achei que era primórdio no começo do escritório. Não, é primórdio mesmo. É lá no buraco assim mesmo. Tá. Lá, o que te fez cair na arquitetura? Como é que foi isso? Menino. Eu decidi ser arquiteta com 13 anos. Com 13 anos na escola, fazendo aula de desenho geométrico. Quando eu conheci como se usava um compasso, eu falei, menino, acho que eu vou fazer arquitetura. Olha a precisão. Não tinha a ver. Aí, meu tio é arquiteto. Claro que tinha. Só que em algum ponto, sim. Mas eu fazer a bissetriz do ângulo não tem nada a ver com arquitetura. Mas, enfim, quando eu fiz desenho geométrico na 7ª série, assim, porque na nossa época ainda era 7ª série, falava. Nós fizemos vestibular, tá, gente? Vestibular, vocês lembram? Exatamente. Você que fez, não tem? Então, na nossa época aqui, não era assim que chamava. Eu fiz vestibular. Mas aí, com 13 anos, eu decidi fazer arquitetura. Sentei para conversar com meu tio, que era arquiteto. Falei, o que é arquitetura? Gente, que precisão você lembrar, assim, ó, pá. Foi. Não, mas é porque, de fato, assim, depois disso, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Sempre quis fazer arquitetura. Que isso? Sempre quis fazer arquitetura. Quando eu estava no 6º semestre, eu tive um pouco de dúvida. Uhum. No 6º semestre, eu falei, que é isso mesmo? Eu acho que eu vou pular da ponte. Ou eu vou seguir em frente. Mas aí, depois, continuamos. Foi desde os 13 anos até agora, que não vamos precisar a idade, até agora... arquitetura. Chocante. E aí você fez o vestibular, entrou na... UNB. Na UNB, na Federal de Brasília, tá? Nada menos, tá, gente? E aí chegou lá, 5 anos. 6 no meu caso, tudo bom. 6. 6 e aí anos. você continuou. E como é que foi a sua vida acadêmica? E o que você fez junto, ou paralelo ou não? O que aconteceu nesse meio de caminho que você acha que foi definidor, assim, na sua carreira? Eu sou muito CDF, sabe, gata? Nossa, se eu não me contasse, eu não ia perceber. Jura? Gente, não tem muito nada. Então, assim, Eu não sou um talento da arquitetura. Eu nunca vou ganhar um prêmio Pritzker, mas eu sou muito CDF. Se eu me propor a fazer, eu faço direito, sabe? Então, assim, a faculdade foi tranquilo nesse sentido, porque
Sempre fiz direitinho o meu trabalho, nunca fui a pessoa que... Nunca me destaquei, porque, nossa senhora, olha que projeto maravilhoso. Tinha um amigo muito querido que eu olhava e falava assim, mas não tem cabimento, você já deve ser arquiteto antes, porque como é que no terceiro semestre ele apresenta um negócio desse? Eu ficava assim, Aqueles que fizeram edificações no ensino médio. Meu Deus! Eu ficava arrasada, a pessoa já dominava o AutoCAD. E eu falava assim, gente, o que é isso? Edificações, técnico em edificações no ensino médio, sofrimento, humilhação. Exatamente. E então eu não era esse talento todo. Mas sempre quis fazer arquitetura e empreender era uma coisa que estava aqui. Eu não sabia, mas hoje em dia, na verdade, eu amo muito mais empreender do que ser arquiteta. Olha só. Sem dúvida nenhuma. Gravem essa frase. Repete, gente, repete porque foi marcante. Porque, de fato, eu amo o que eu faço, eu amo ter um negócio, eu amo ajudar as pessoas a realizarem os seus projetos, os seus escritórios, os seus negócios. Eu amo falar de gestão, eu amo falar sobre negócio. Isso é uma E nova empresa? a arquitetura é minha, é o meu como, sabe? É o como chegar a isso. Eu adoro o que eu faço, eu gosto de sentar, projetar, criar. Sim. Eu adoro ver a solução, encantar o cliente, sem dúvida nenhuma. Mas esse é o meu como chegar ao meu porquê. O meu porquê é empreender, com certeza. O meu também, vou te falar. E essa foi uma das razões até de eu ter... nós somos contemporâneas. Nós somos da mesma década no YouTube, né? Assim, naquele marco histórico, tava lá, eu e Mira... Capinando mato. Capinando mato com foice no YouTube. O que a gente estava fazendo lá? A gente estava simplesmente querendo falar sobre arquitetura e design num país zero planejado. Num país que não tinha cultura de organizar a sua própria casa. Até hoje as pessoas compram uma casa e não tem o manual da casa, só tem... de um carro você tem manual, da casa não tem. É simplesmente o maior patrimônio que você vai adquirir na vida e não tem, né? E a gente queria falar sobre isso. E eu pirei tanto, né, nisso, que quando foi lá para 2018, eu falei assim, gente, não, essa internet aqui está sendo dominada da blogueiragem, eu não quero ser blogueira. E aí eu me afastei total, caguei pro meu YouTube. Oh, meu Deus. Olha isso. E aí fui empreender em mercado de tecnologia, fazer o processo, né, de uberização do processo, né, de atendimento remoto, que eu acho super possível ainda hoje em dia. Sim. Mas quando foi ali, final de 2021, eu falei assim, não, gente, vou ter que internacionalizar a empresa. Isso vai tomar muito da minha vida pessoal, não vai dar. Aí eu voltei e agora a gente está aqui relançando a Lupa Pro, porque eu falei assim, gente... Essa parte eu não posso negar, que era um caminho muito legal. E você continuou ali, e Mira continuou e está aí explodindo, porque ela criou essas novas formas de empreender. Você tem mais de um CNPJ? Tenho. Hoje eu tenho o Estúdio M4, que é meu escritório, que faz projeto, que atende cliente, exclusivamente residencial, então a gente faz casa e reforma. E eu tenho outro CNPJ, que é o Imira Treinamentos. Que é voltado para os cursos e treinamentos, workshops, palestras que a gente faz, especialmente para arquitetos e designers de interiores. Ai, que legal. Legal demais. Nossa, tá. Fomos lá aos 13 anos de idade de Mira. Gente, imagina que bonitinho. Eu queria ver uma foto dessa. Não quer não, amada. Não quer não. Não quer não. Vamos deixar só na sua imaginação, porque eu era o cão. Não quer não. Fica só na imaginação mesmo. Melhoramos. O tempo foi muito gentil comigo. Tá? Gente, sério. Então, não. Nossa, e foi mesmo. Porque às vezes, quando eu fui voltar pra rede social, eu entrei numa live da Emira, eu falei assim, gente, mas tá bonito. Você lembra? Eu até te mandei. Você mandou. Que isso, gente? Moça, tá difícil. Aqui, eu quero saber... como é que foi que você caiu nas redes sociais? Foi pelo YouTube que você começou, Snapchat? Foi. Eu já tive Periscope. Nossa Periscope. Quando a gente fala que capinomato real. Periscope. Snapchat. Aí, junto nessa época, já tinha o YouTube. O canal sempre foi meu maior... o meu maior foco. O canal do Estúdio M4 sempre foi o nosso maior foco. A Alicinha está aqui, a minha diretora. A gente grava toda semana. Em 7 anos... Eu tive 2 semanas de intervalo. Mentira. Juro. E teve época que a gente fazia vídeo 3 vezes por semana.
Ô, gente, eu vou levantar e vou embora. Nossa, eu tô passando uma vergonha os momentos que teve intervalo foi assim, a pessoa acabou de parir, ela precisa de um intervalinho, pelo amor de Deus. Não, eu entro em crise existencial, eu já não vou precisar. Mas, ó, olha só, não, para com isso, não tem isso também. Sempre é possível recomeçar e fazer de novo e refazer a agenda, tá tudo certo. Obrigada. É porque eu lembro que eu falei que eu sou CDF. Motivacional de hoje, segura. Amada, eu sou CDF, eu me propus a fazer um negócio, eu tava aqui em sacrifício, 9 meses de gestação, e gravando. Nossa. Aí só que a gente vai entendendo aos poucos as coisas. Por exemplo, o canal novo que a gente criou é Canal da Emira. Uhum. Hoje a gente tá com 6 mil inscritos, é para falar só com arquitetos e design de interiores. Vou fazer meu jabá também. Tem um podcast, por favor. uma vez por mês, só que o nosso podcast é ao vivão. Ah, mentira. Ao vivão, toda segunda e quarta-feira do mês, chama PlanejaCast. E dá pra fazer online ou eu vou pra Brasília? Você vai pra Brasília, já estou me amada. convidando aqui, É gente. lógico. Você vai pra Brasília, a gente já vai terminar aqui agendada já. Jesus, Tá amor. bom? É sobre isso. É isso. E aí, assim, quando eu montei o segundo canal, a gente já tava... Isso aconteceu tem 1 ano e meio, mais ou menos. A gente já tava numa vibe um pouquinho mais tranquila, sabe? De falar assim, cara, tá tudo bem se falhar. Não tem problema. Porque eu e a Alice, a gente tinha uma noia muito louca de não pode falhar. E na época que a gente botava 3 vídeos por semana no canal, é 3 vídeos por semana no canal. Caraca. Então, assim, hoje a gente já... Por exemplo, hoje era pra ter vídeo no canal. Felipe Neto Feelings, gente. Pelo amor de Deus. Hoje era pra ter vídeo no canal da Emira. Mas só vai entrar amanhã. Porque quando a gente chegar em casa, a gente vai fazer... A Alicinha vai trabalhar, chegar a trabalhar, fazer um vlogzinho e a gente coloca sem noia, sem piração. Mas não falha. Nossa. A gente... E aí, o canal grande, claro... a gente tem gaveta, a gente trabalha com antecedência. Então, isso tudo para que a gente... Porque é o meu ganha-pão. Não, e a sua consistência é impressionante. O YouTube não é ganha-pão de ninguém, né, meu anjo? Porque com 400 mil inscritos, eu ainda, até hoje, só pago a conta de luz. Exato. Tá? O dinheiro Nosso que entra... CPV não tá valendo nada lá. O dinheirinho que entra do YouTube paga a conta de luz apenas. Podia ser empíricos, né? Podia passar anúncio lá no nosso segmento, né? Mas não passa, não. Mas mesmo assim, não tá tudo bem, sabe por quê? 100% dos projetos do Estúdio M4 vem do canal do YouTube 100%. Já faz 4 anos. Há muitos anos também. Eu vou te falar que até antes. Eu acho que a empresa, assim, eu só recebo de familiar ou algum conhecido, mas é muito raro. E eu vou te falar, prefiro do YouTube. Lógico, porque metade do brand já tá feito. Gente, não é nada pessoal, tá, amigos? Não. Não é nada pessoal. Não, é porque, olha só, quando o trabalho que a gente faz toda semana é justamente para explicar o que a gente faz, é para explicar o nosso trabalho, é para mostrar como que funciona. E aí, quando o cliente chega pra gente através do YouTube, metade do caminho já tá explicado, já tá, entendeu? Então, assim, não é... Quando chega um cliente por indicação, eu tenho que fazer todo um trabalho de explicar, de convencer, de mostrar o meu valor, que a galera que vem pelo YouTube já entendeu. Total. Então, ele já está envolvido, ele já sabe todas as piadas. exato. Eles já sabem o nome do meu cachorro. É desse jeito. E aí é muito engraçado, né? Porque aí a gente abre para fazer reunião com eles, né? Do tipo assim, né? Vou lá fazer uma reunião de apresentação de proposta. Ele está assim, nossa, mas é você? Mas é você mesmo. Né? Então, assim, então é muito mais... É um trabalho difícil, é um trabalho que exige disciplina, que exige muita resiliência, porque estamos lá toda semana gravando. Nossa. Mas ele é um trabalho que dá muito retorno. Sim, e principalmente porque eu falo assim que o YouTube, ele é um patrimônio, né? De todas as redes sociais, vamos combinar. Pode vir Periscope, pode vir Snapchat, pode vir Instagram, pode vir Pinterest, pode vir TikTok. O YouTube é um patrimônio, assim, muito mais de audiência, sólido. ele é muito mais sólido. E para o nosso segmento, eu sempre acreditei muito mais em vídeo, porque não é uma compra de impulso. A pessoa não vai chegar, nossa, arrasta para cima aí, compra um projeto de decoração por 20 mil reais. Isso não existe. Então, a gente precisa trabalhar, conversar, explicar muita coisa. Introduzir a pessoa nesse universo que provavelmente é a primeira vez ou vão ser pouquíssimas vezes ao longo da vida que uma pessoa vai contratar esse tipo de serviço, né? Então, é algo que demanda mesmo, né? Da nossa dedicação nesse sentido de tempo. Então,
Eu sei, o Instagram é uma febre, todos os... É mais todo mundo fácil, tá lá. na palma da mão, tem que Exato. fazer também. Tem que fazer, Tem que mas fazer. o YouTube eu tenho um carinho especial, mesmo, assim, de fato, verdade. é. Me conta uma coisa. Qual dica que você dá para quem está começando em arquitetura? Porque aqui na Na Lupa Pro a gente vai falar principalmente para esse profissional que está saindo capotando. Você capotou muito, inclusive? Me conte aí alguns capotes. Então, antes da dica, né? Quando eu me formei, eu era estagiária numa empresa que trabalhava projeto de transporte urbano. Nada a ver com o que eu faço hoje, é muito diferente do que eu sempre quis fazer, mas tinha uma coisa que eu achava muito bonita, que era, cara, eu trabalho num projeto que pode impactar milhões de vidas, que era um projeto de sistema de transporte e tudo mais. Não saiu do papel. Não. Trabalhei 2 anos num projeto que não existe, que não foi realizado. Então, era muito frustrante. Por mais que o trabalho significasse algo muito bonito, ele não saiu do papel, de que adiantou, né? Nossa. Então, eu me lembro que eu saí da empresa, isso era 2010. Eu saí da empresa falando assim, eu prefiro fazer uma casinha de cachorro, fazer um banheiro que tem começo, meio e fim, e que vai, de fato, impactar uma pessoa que seja, do que ter uma teoria de que eu vou impactar um monte de gente e, no final das contas, não impactar ninguém. Então, eu saí disso para ir trabalhar no escritório pequeno, trabalhando com reformas para uma família, para poucas pessoas, mas de forma que eu, de fato, tivesse controle do processo e sabia que ia dar um resultado. Nossa. Ainda que fosse para impactar um ser humano, entendeu? Eu vou fazer até uma pergunta delicada aqui. Esse projeto, provavelmente, ele tinha alguma relação política e de licitações, e Exatamente. a gente está falando aqui de corrupção no Brasil, certo? Tu sabe? E assim, e aí o que eu acho também que é super, super complicado, que era uma coisa extremamente frustrante para mim, onde eu trabalhava. A empresa que eu trabalhava fazia o projeto, então nós éramos os autores do projeto. Tinha algumas pessoas muito talentosas ali. Sim. O projeto original especialmente dos pontos de parada, do sistema de transporte e tal, era muito legal, era muito interessante, tinha um conceito. Só que à medida que a coisa foi caminhando, tem 50 pessoas dando pitaco no projeto e vira um grandíssimo Frankenstein, que não tem conceito mais, que não tem mais porquê, que não tem mais razão. Qualquer coisa que a pessoa sugere, aí bota aí para ver se aprova, sabe? Então, é muito frustrante para o arquiteto que trabalha com conceito, que trabalha com... A gente cria uma solução estética, a gente estuda em cima daquilo ali, unido, é claro, às soluções funcionais e tal. É muito frustrante você ver um grande Frankenstein. Nossa. Que tem momentos que eu falo assim, ainda bem que não saiu do papel, sabe? Porque eu não ia ter um pingo de orgulho de passar e falar, trabalhei nesse projeto aí. Aí o povo assim, essa coisa horrorosa. Nossa Entendeu? Senhora. Essa experiência impacta, né? Porque quando a gente tem eu, pelo menos, fui muito impactada com a experiência de corrupção, assim, no início ali da minha carreira. E aquilo me marcou tanto que eu deixei muito dinheiro na mesa, e a gente está falando aqui de reserva técnica, porque eu decidi não receber, porque no início da minha carreira eu recebia tantos clientes falando assim... Ana, minha casa quase explodiu, porque seria um acidente fatal para muitas pessoas, porque tinha um vazamento de gás pela alvenaria. O gás estava saindo pela alvenaria. Eles tiveram que chamar N inspetores para checar a situação, e isso tinha acontecido por conta de uma profissional anterior que estava cobrando 20% em cima de todos os profissionais, inclusive do pedreiro, que tacou a marreta nesse cano de gás e tacou o cimento em cima, o reboco em cima, para o reboco fechar o buraco do cano de gás. Aquilo ali me deixou tão assustada, e é lógico que os primeiros clientes também vieram de pessoas próximas e tal, e as pessoas chegaram me perguntando, Ana, mas você vai ganhar a comissão em cima de tudo que você vai me indicar? Porque eu queria ter liberdade de escolha, de fornecedor e tudo mais. E aí eu decidi não cobrar. E aí isso que me forçou a ir para o online, porque eu vi que no offline ia ser impossível a concorrência. Porque 99% do mercado cobrando aquele valor que atualmente
a regularização tem acontecido, né? A Receita Federal tem exigido que esse dinheiro seja quente, Comprovado. porque ele ainda era frio, tá, gente? Ainda passava não existia naquela nota época. Fiscal, não tinha nota fiscal de nada. Era comissão de 100 mil, 20 mil, 10% de marcenaria inteira, de esquadria de uma obra inteira, no frio, por debaixo dos panos. E o CAL ainda condena, mas, enfim, quando a gente vê que a pessoa acompanha a obra e está fazendo todo um trabalho ali de fiscalização, eu acho que, e obviamente apresenta isso de uma maneira transparente para o cliente, ok. Eu, como não acompanhei a obra durante esses anos, porque eu fui para o digital e lá fiquei... Né? Entrei no mundo eterno do digital para sempre, assim, aquele buraco negro do metaverso, como a gente falava aqui. Eu não voltei para essa realidade, mas esse foi um dos fatores, assim. Eu tive uma experiência, assim, tão forte, assim, quando a gente tem esse impacto, assim, de ver, assim, o que rola no nosso mercado, assim, às vezes. E às vezes a gente acha que, é o presidente tal, né? Ele é corrupto, tá aqui, ele é aqui e tudo mais. Mas cadê a transparência, né? De você pegar e passar para o seu cliente, ainda que você decida receber RT, apresentar para ele com clareza que existe essa remuneração adicional. Né? Por exemplo, no caso da Porto Belo, que dá 5% de desconto para o cliente e 5% de comissão para o profissional. Então, ele está sendo beneficiado, o cliente se sente beneficiado por ter uma arquiteta que também está recebendo ali algo mais. Então, assim, eu acho que esse é um tópico importante de citar, porque as pessoas têm medo de falar disso. Eu também sempre tive. Isso foi um dos primeiros vídeos que eu tive mais visualizações, foi justamente lá em 2017, quando eu resolvi falar sobre reserva técnica. Eu não tive coragem de falar. Porque ninguém tinha coragem de falar. Inclusive, lembro demais que botei o vídeo no canal e aí uma ex-amiga... que até então ia lá nos eventinhos e falava: oi, Mira, tudo bem? Não sei. Quando eu botei o vídeo no canal, ela me mandou uma mensagem assim: isso não era um assunto que devia ser. Lógico que não era um assunto que ela queria que soubessem, porque era tudo por debaixo dos panos. O cliente não sabia que ela recebia aquilo ali. E aí a Viral foi lá e tacou no ventilador, gente. Pelo amor de Deus. Porque dizer que eu nunca recebi é mentira, porque lá no comecinho do escritório eu não sabia nem como é que funcionava, eu achava que era a única forma de fazer, mas sempre me senti muito desconfortável de receber uma comissão. Até que teve um momento que eu falei assim: eu posso simplesmente falar que eu não quero. Olha que coisa incrível. O poder do não. Já dizíamos isso. Porque é incrível para as pessoas olhar e falar assim: oi, tudo bom? Eu tenho um dinheiro para te dar. E você fala: não, obrigada, não quero receber. As pessoas acham isso estranhíssimo, esquisitíssimo. Só que isso faz parte dos valores do meu negócio. E o preço do meu projeto é mais caro que a minha concorrência por esse motivo também. Só que eu digo isso para o meu cliente na primeira reunião. Eu também falo. Na ponta do lápis, ele sabe que vai fazer diferença. Que se ele pagar 20, 25, 30 mil no nosso projeto, ele sabe que ele vai gastar 800 mil, 1 milhão na casa dele, 10% disso é 100. Então, 35 num projeto é barato. Exato. Gente, só que, como brasileiro, é um trabalho, né? A gente tem que trabalhar nele essa coisa de não ter... porque a gente tem muito aquela coisa assim, não, eu tenho que sentir que eu tô pagando menos. Que eu estou saindo por cima aqui, né? E, gente, não é assim, né? Tem que baixar um pouco esse emocional do poder do momento de consumo e trazer para o racional. Isso é possível no nosso segmento porque é uma compra planejada. Sim. É uma coisa que vai na ponta do lápis. Então, se você apresenta isso, faz toda a diferença. Eu também sempre usei de diferencial, mas eu tinha coragem de falar só com o cliente que me abordava. Todas as minhas reuniões de propostas, isso é pauta. Mas nunca tive coragem de falar no YouTube. Na rede social. E agora eu tô falando aqui para todo mundo ouvir. É isso mesmo, nunca recebi. E assim, foi difícil, porque eu tive que ir para exportação de projeto, eu tive que achar outros caminhos para conseguir colocar ali o meu preço e fazer as pessoas entenderem por que o meu era 20 e o outro era 3, né? Exatamente. E aí, me conta, aí a gente estava lá na sua... eu queria essa dica, né? E você veio me falar dessa experiência que você teve e Sim, você os tombos, né? Eu acho que... Aí uma vez que eu pedi demissão, montei o Estúdio M4 em janeiro de 2011. Você tinha que idade quando você fundou? 27. 27. Já tinha quantos anos de experiência assim, no mercado, contando estágio? Contando estágio, eu tinha uns 5 anos de experiência. Mas não era muita coisa, não.
tá, gente? Porque quando você vai pro rala mesmo, é que você vê como é que é. Então, assim, tive um estágio que eu sou muito grata, que eu aprendi muita coisa de projeto executivo, que é uma coisa que eu defendo desde sempre, qualidade de detalhamento e tudo mais. Aprendi muito nesse estágio, mas eu aprendi mais mesmo foi na hora que eu montei o Estúdio M4. Nossa, foi na hora que eu entreguei a planta pro cara e ele falou assim, não é isso não. Não é isso que eu preciso, não. Eu preciso de uma planta de forro. Isso que você me entregou não é uma planta de forro. E aí, nesse nível. Porque o que acontece? O arquiteto, nem sempre ele tem a especialização em interiores e ele atua muito em interiores. E aí você teve que aprender na prática. Sua especialização em interiores é a vida. Exatamente. E aí, assim, eu acho que tem que ter muita humildade, porque quem está trabalhando na obra te ensina pra caramba. Então, a gente vai lá, a gente aprende, a gente pergunta. Demais. E aí, a gente é parceria mesmo. O empreiteiro é meu parceiro, o pintor é meu parceiro. Então, aprendo muito com ele, sempre aprendi muito. E aí, à medida que... Eu também tive uma sócia que também sou muito grata. Quando a gente montou o Estúdio M4, era uma sociedade. Em 2011 a 2013 foi uma sociedade. E aí, ela saiu em 2013 de lá. Então, desde então, eu toco sozinho o escritório. Entre aspas. Eu toco... Sozinha. Eu toco... Sozinha, aspas, 20 pessoas. Eu toco 100 sócios, mas hoje eu tenho uma equipe... Não são 20. Eu tenho uma equipe de 13 pessoas, que sem eles eu não sou ninguém, porque o escritório... Sem elas, somos só mulheres. Ai, que lindo! A gente também é um clã. Nós somos um clã. Tenho parceiros, mas hoje o Estúdio M4 é uma equipe formada só de mulheres. E a ideia é que a gente, de fato, aos poucos foi ampliando. Eu fui cada vez dando mais vazão para essa minha paixão do empreendedorismo, da gestão, mas nunca deixei de lado a produção de projeto. Eu faço os projetos, não faço todos, mas coordeno todos dentro do escritório. E aí, aos poucos, a gente vai distribuindo isso. Mas eu acho que, falando dos tropeços, cara... Os primeiros 5 anos foi um tropeço atrás do outro. Talvez não dava tempo nem de levantar. Um grande tropeço, uma cambalhota da outra. Foi 5 anos? 5 anos. O Estúdio M4, quando eu montei... Cara, como é que você passou pelo Vale da Morte? Cara, não tem condição. Olha só, quer ver? Eu montei o Estúdio M4 em janeiro de 2011. O canal nasceu no dia 29 de julho de 2015. Eu também comecei em 2015. Que dia que foi? Então, olha aí, pelo menos 4 anos de um tropeço atrás do outro. Esse ano de 2015 foi um grande marco para mim. Tem uma história muito importante que foi o seguinte. Em fevereiro, eu tomei um calote. Não. Fiz um projeto de 7 meses, um projeto gigante pro cara, não sei o que e tal. Quando chegou no final... Cheque sem fundo. Na época tinha cheque. Nessa época eu ainda recebia cheque. Eu também. Mas ele nem o cheque me pagou, ele só realmente me ligou e falou assim, eu não tenho dinheiro para te pagar. O cara tava fazendo uma obra gigante, não tinha 3 mil reais para me pagar. 3 mil reais naquela época para mim era muita coisa. Nossa. Não só porque em 2015 3 mil reais valia mais do que vale hoje, mas porque, cara, eu tava começando, eu tava ralando muito. Nesse dia, eu saí do escritório e falei assim, vou desistir. Não vou desistir. Tem um lugar lá em Brasília, tem o Lago Paranoá, né? E tem pertinho da minha casa tem um deck de madeira que vai por cima do lago, assim. Eu fui pra este deck olhar pro lago e pensar na minha vida. Não, gente. E aí... Eu tava... Não, mas calma que piora. Calma que piora. Que eu não fiquei olhando sentado no lago. Não, Eu deitei no chão. Passava o povo. Essa pessoa deitada no chão do deck. Eu deitei no chão, tipo assim... O que eu tô fazendo na minha vida? Escorrendo no box do banheiro. Exatamente. Era exatamente. Não deitei em posição fetal, porque foi muito, mas deitei assim, olhando pra... E ali fiquei um tempo repensando. Cara. Mas eu realmente já tinha sido mordida pelo mosquitinho do empreendedorismo. Falei, já era. Então tá, vamos continuar. Já era. E aí, olha que interessante. 1 mês depois, eu fui convidada pela Porto Belo para vir para revestir. Não. E aí vim de graça, a convite, então passagem, hospedagem e tal. É o destino falando que tá dando certo. Gente, é sempre assim. É sempre assim. E aí, isso foi em março. Em julho eu montei o canal do Estúdio M4 no YouTube. Gente. Ainda ralei pra caraca, mas depois que a gente montou o canal, tudo mudou. E aí a gente parou de ser um tropeço atrás do outro. E aí, qual é a dica que você dá para quem tá começando e não pode
patinar por 5 anos. Que não dá tempo. Não tá dando tempo pra gente fazer não dá. isso. 5 anos é muita coisa. Mas não é em 3 meses, Anjo. Você... Não vai resolver, não. Esses dias teve uma aluna minha que virou pra mim e falou assim, Mira, tá muito difícil, porque a gente trabalha no Instagram, tudo isso que você tá falando pra eu fazer no Instagram, eu tô fazendo, mas tá muito difícil. Já tem 3 meses que eu não entro no projeto. Aí eu falei, tá, e quanto tempo tem de Instagram? Ela, 3 meses. Eu olhei pra ela, gatinha, peraí, senta, calma, respira comigo. Não, Gente, porque não é você que acabou de formar, essa é a galera do quero tudo pra ontem. Não é assim que funciona. Pode ser que não dure 5 anos. Graças a Deus, temos hoje muito mais conhecimento em marketing e estratégia do que eu tinha lá em 2011. Mas não é em 3 meses. Tenha paciência. Porque vai precisar. A gente vai precisar construir uma história, um brand. Você precisa aprender. A gente só aprende testando. Tem que dar tempo de testar, gente. Tem que dar tempo de crescer, tem que dar tempo de testar. Tem que dar tempo. Não é da noite para o dia. Sim. Então, assim, 1 ano de escritório montado ainda é um ano de gestação de escritório. Então, não vai durar 5. 5 é muita coisa. Mas 1 ano ainda está começando. Então, assim, a gente... Só que a diferença é que você vai começar muito mais assertivo do que eu, que estava assim, ó. Não, total. Peraí, deixa eu... Não, mas acho que não é tipo o labirinto. Eu acho que não é bem esse caminho aqui, que eu já passei 4 meses nesse caminho. Peraí, vamos tentar esse aqui agora. Não é por aí, que você já vai ser bem mais assertivo do que eu. Nossa. Mas tem que ter paciência. Mas a nossa vida foi de muito teste mesmo. Muito teste. Eu vou te falar, eu acho que eu tô aqui. Eu patinei assim, real, paguei para trabalhar por 1 ano. Queimei todo o meu acerto. Aí, que foi, em 2015 eu pedi conta e lancei o canal. E aí, em 2016 eu patinei. Em 2017 eu comecei a viver. Assim, por aparelhos. Mas... Esperando por aparelho. Exato. Aí, eu acho que, para falar a verdade, se bobear, agora que eu tô pensando, se bobear até hoje. Eu acho que talvez agora eu vou ter que entrar no Decola mesmo. Porque talvez é só agora, assim, que eu tô... Porque foram tantas coisas. Quando teve esse exit da Decora, não sei se você lembra, de uns meninos de Floripa... foi um exit assim, gigantesco. Para quem não sabe o que é isso, é uma venda de uma startup para grandes investidores que incorporam aquela empresa dentro do grupo. E a Decora fez um exit de $100 milhões. Uau, caralho. Os meninos tinham 25 anos de idade e eles faziam exatamente isso, projetos online de decoração. Claro que eles tiveram um pivô, claro que eles pivotaram para B2B, claro que eles fizeram internacionalização do negócio pelo Sebrae, etc. e tal. Só que eu estava fazendo exatamente a mesma coisa que eles ao mesmo tempo. Eles começaram em 2012, eu comecei em 2015 e eles fizeram o exit em 2018. Quando foi 2018, o mercado de tecnologia todo se voltou para a nossa área de 3D e tudo mais. E aí, eu contratando desenvolvedor para fazer a plataforma do site, para conseguir vender esses projetos à distância, para criar uma experiência do usuário dentro da plataforma, mapeando os processos, pensando em tudo isso, num briefing assertivo e tudo mais, caí no ecossistema de inovação e lá fiquei por 3 anos, tá, gente? Assim, então, assim, também fiquei patinando por 3 anos, mas eu sabia que ali o chute seria muito alto, né? E eu vou te falar, o que eu aprendi de gestão, eu tinha aprendido a mapear processos antes, mas eu já estava atendendo clientes remotamente. Agora, colocar a empresa inteira remota, eu aprendi, foi lá dentro. Foi dentro que, assim, que é super difícil. Super difícil. Você não está com empresa remota, né? Você está com escritório. Gata, não consegui. Não, mas nós vamos compartilhar aqui, que eu vou aprender com você vai aprender comigo, eu vou te ensinar tudo. Porque, gente, é uma benção, em certa medida.
Porque diminui muito os custos Os do custos escritório. fixos caem muito. Só que tem que ter processo. E ali eu estava inserida, né, residente dentro de um polo de tecnologia, para quem não conhece, chama Orb, é tipo um cubo que tem aqui em São Paulo. E lá tinha umas 20 startups, só tinha eu de mulher, né, eu founder. E aí chegava aqui tanto de mulher para sentar nas mesas lá, né? E nós éramos ali a única empresa feminina dentro da estação. E tinha uma empresa lá, que é o Be Your Coffee, que hoje já virou o Oba, né? Fundado pela Roberta Vasconcelos, que eles são uma rede de coworkings. Eles também viam o futuro do trabalho muito à frente do que a gente imaginava. E a pandemia, eles receberam aportes, acho, de 50 milhões, assim, gigantesco, para fazer esse novo normal que a gente já entrou, que é híbrido e todo mundo já se adaptou. E aí, eles tinham uma equipe de 60 pessoas em todos os lugares do mundo. E eu falava assim, gente, como? Eu sentei do lado do Pedro. Pedro, se você ouvir, sabe, nunca vou esquecer disso. Ele foi lá e me passou tudo. Ele falou assim, você vai fazer isso, você vai usar isso. Porque eram gestores de segmentos completamente diferentes. E a gente podia dividir isso, que era a treta. Rico, né? A treta de empreender isso mesmo. É rico demais. Não, foi muito maravilhoso. Isso é rico demais, imagina. Eu sou extremamente grata, assim. Então, não dá pra gente dizer, patinei, mas assim, poxa, o que a gente é hoje é resultado. Sim. É resultado, tem que dar valor. A dica, então, seria ter paciência com o Pra tempo. quem tá começando, não tem nem dúvida. Ter paciência. Não tem nem dúvida. Agora, não é ter paciência e sentar aqui, ó, esperar, né? Não, Anja. É paciência e atividade. Isso. Exatamente. E vai pra cima, se com a movimenta, faca no bota um dente. cropped igual eu pus aqui, ó, minha filha, e reage. Reage, porque vai ter que ralar, Vai gente. ter que ralar. É difícil, né? Não é fácil. Você acha que, assim, você acha muita loucura quem sai da faculdade e entra direto, assim, vou abrir um escritório? Não acho, não. Você não eu acha? acho propósito, eu acho bonito. Sério? Eu acho muito bonito. Gente que tem coragem. Eu acho... Coragem. Porque eu acho que... Meu Deus. Eu talvez, se eu não tivesse... Bom, é porque não dá pra gente pensar, né? Eu com a cabeça de hoje é totalmente diferente. Mas se eu tivesse começado 2 anos antes, eu tava pelo menos 2 anos mais à frente. Né? Então, essa experiência do trabalho que eu tive e da dificuldade que foi, eu ia trabalhar chorando. Isso conta uma história bonita, mas eu perdi 2 anos, sabe? Entendi. Eu podia ter começado antes. Eu podia ter começado em 2009, entendeu? Nossa, cara, Eu acho isso é muito... Porque empreender tem muita coisa que a gente aprende e tem que ser aplicando. Por mais que a gente faça curso, eu acho que é muito importante. Por mais que a gente tenha um mentor, eu acho que é muito importante. Mas a gente aprende quando a gente bota a mão na massa. Total. Porque a gente sabe quais são as dificuldades. TikTok tá chegando aí, gente. Quem que sabe sobre TikTok, assim, né? Assim, tá chegando não, já tá aí, né? Total. Mas assim, toda hora vão ter coisas novas que a gente vai precisar desbravar, literalmente. Testar, queimar um dinheiro. Assim, é assim, e não para também. Aqui, eu tô aqui investindo nesse podcast, depois de 2 anos com a Ana Lupa Pro fechada, mas eu acredito, entendeu? Eu me organizei, eu planejei, e tem que tirar mesmo. Nossa, Ana, mas... quando você vê assim, o dinheiro saindo da conta, assim, você vai pensando, Nossa, que coragem. mas tem que ter, não tem jeito. E tem que ter paciência. E né? tem que ter paciência e resiliência, exatamente. Agora, é claro que tem que ser tudo com estratégia. Sim. Durante muito tempo, algumas coisas nesse processo que eu me arrependo é que, assim, teve alguns investimentos que eu fiz, tipo, de ver a grana saindo, sem ter estratégia de como que ela ia voltar. A gente não faz nada pensando só no, não, mas sabe o que é? Estou formando uma marca. Não, a gente tem que ter qual o objetivo, sabe? Sim. Então, teve uma época que eu fiz muito projeto para youtuber. Eu fiz pelo menos uns 5. E teve alguns casos que era assim... Isso foi fundamental para dar uma decolada no seu Foi! YouTube? Aí que tá. Não? Não foi.
foi. Nossa, porque eu nunca fiz collab, assim, desse Não gênero. Eu fiz uma foi. vez só, que foi quando eu descobri o mercado internacional. Mas depois eu não fiz mais. Todo mundo ficava falando, ai, Ana, você tem que fazer e tal. Não Pois fez é. tanta diferença? Eu acho que se eu tivesse sido mais estratégico, teria feito muito mais diferença. Entendeu? Entendi. Porque- Tipo eu, né, que vendi pra internacional, não tinha nem PayPal instalado no meu site, minha filha. Foi sensacional. Mas assim, eu não vou te falar, não vou me culpar, não, tadinha de mim. Tadinha do meu eu Anterior, do passado. Eu tinha analisado as métricas dela, 98% do mercado dela era brasileiro, só que 2% de 1 milhão era muita gente. Brasileiro imigrado na Nova Zelândia, no Japão, querendo comprar projeto. Acontece. Tá perdoada, Ana Luísa? A gente se perdoa, porque é assim que a gente aprende. Mas é isso, assim, é perder algumas oportunidades boas de fazer uma coisa ainda mais profissional. Porque sabe? aí eu fui estudar Porque- também. Depois que isso entendeu? aconteceu, aí eu falei, não, agora eu vou lançar um site. Foi aí que aconteceu esse convite todo no mercado de inovação. Porque aí eu contratei desenvolvedora, aí eu contratei consultoria, aí eu fui estudar site da gringa, porque eu nem sabia desse nicho, não fazia ideia. E aí eu fiz realmente um lançamento com estratégia, a gente atendeu em mais de 10 países diferentes. Teve uma época que o segmento, inclusive, 50% do faturamento do escritório era projeto internacional. Olha que incrível. Então, assim, isso aconteceu real. E aí... Ai, gente, esqueci o fio da meada. O que eu tava falando? Tá louca. Olha o TDAH. A gente tá falando de Tá anos. falando de trabalhar com estratégia, de fazer as De ter coisas estratégia. com estratégia. Tem que ter estratégia. Porque se a gente toma ações só porque fala assim, não, mas o pessoal falou que tem que fazer. O pessoal é quem? Não. Qual é o resultado que o pessoal tem? Não, a gente não é com essa, não. Primeiro você me mostra o resultado, depois... Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Toda ação dentro de um negócio tem que ter estratégia, tem que ter um objetivo. Sim. Então, a gente tem que... Ainda que seja assim, não, eu tenho essa verba aqui para investir nisso aqui e o retorno disso aqui não é garantido. Ah, tá. Então tá. Então você tem... Mas onde é que está o retorno garantido? Não, o retorno garantido está aqui. Porque os boletos, não sei se você sabe, eles chegam todo mês. Então, a gente precisa... Tá, tenho um braço aqui que está trabalhando numa coisa que não é mais incerta, mas eu tenho outros 8 braços do povo aqui. O povo só tem 7. 7 braços do povo aqui que tem absoluta certeza de onde a gente vai chegar e o retorno que isso vai trazer. Exato. Então, Exato. Tudo tem que ser pensado com estratégia. A gente não faz porque falaram que tem que fazer dancinha agora. Você pode tirar uma pequena parte para testes. Pra testes, mas até isso está dimensionado. Exatamente. Tudo tem que ter... Você tem que ter dados, você tem que ter controle de tudo. Porque senão, não prospera. Senão, pelo contrário. Aí você dá um tiro grande demais e aí, numa bobagem dessa, o escritório vai à falência. Não é isso que a gente quer. Total. Me conta aqui, você já contou aí uma história de fracasso que eu não vou me esquecer nunca mais, da Emira sentada no deck chorando profundamente. Mas eu queria também saber de um momento de sucesso, que você falasse assim, nossa, pode ser qualquer coisa, um funcionário que fez algo legal, ou um retorno de cliente, ou um retorno de aluno. Como é que foi, assim, esse momento, assim, que você sentiu, nossa, esse dia, esse aqui eu não vou esquecer? Vou contar 2. Um de cada lado. A primeira vez... Não vale chorar. Não chora, não chora. Eu tô vendo que ela tá ficando emocionada. A primeira vez que eu fiz um projeto com um casal que realmente, assim, chegou até a gente porque acreditava muito na gente. Com um projeto enorme, uma casa enorme. E foi o projeto, naquela época, o projeto mais caro que eu já tinha cobrado na minha vida. Depois desse, houve outros. Mas até aquele momento, eu falei assim, cara, é muito grande. E aí, só que eles... É a história o trabalho que a gente faz toda semana no YouTube. Quando a gente faz esse trabalho e a gente chega nas pessoas certas, porque tem estratégia em tudo, metade do trabalho está pronto. Eu não precisava convencer eles da qualidade do que eu fazia. Então, na hora que eu falei assim, tá aqui, a proposta é essa, o valor é esse, eles falaram, então vamos fechar. E de ponta a ponta do projeto, eles ficaram absolutamente satisfeitos com todo o processo, sabe? Então, assim, é claro que a gente não acerta sempre, é claro que isso depende muito da pessoa que está do outro lado. Da personalidade. Da personalidade da pessoa. É claro da que inteligência emocional. muitas vezes vai ter a pessoa que também chega da mesma forma, conhece o nosso trabalho e mesmo assim não é tão
leve a relação. Mas esse projeto foi incrível, um casal muito fofo. A obra deve começar esse ano, porque é muito grande. Então eles, é recente? Não, é de 2000. O projeto foi em 2021, a gente entregou em 2022. E eles ficaram um ano, orçamento na mão, se organizando para poder dar início à obra que deve começar esse ano. Mas um casal fofíssimo, ela é portuguesa. Ela chegava com a gente com uma bandeja assim de pastel de Belém, pra gente comer o pastel que ela mesma fazia. Pelo amor de Deus. Sabe? Terminou, entregamos o projeto, eles chegaram com o vinho do Porto e eles fizeram questão que a gente abrisse o vinho na hora. Todo mundo tomou vinho. Que isso, gente? Que isso? Todo mundo tomou vinho, comeu pastel de Belém na entrega do projeto. Muito queridos, muito queridos. Foi um casal muito especial e recente. Claro que tem outras histórias bonitas também, sabe? Mas de projeto essa me marcou muito, porque foi, na época, o projeto mais caro que eu já tinha feito. Nossa. E aí, aos poucos, a gente, de lá para cá, esse valor tornou-se lugar comum até hoje em dia. Que legal. E, cara, pelo outro lado, o braço de treinamentos... vou dar o exemplo de ontem. Cara, ontem, tava na Revestir, abraços e abraços e abraços, e pessoas que me abraçam e enchem o olho d'água e agradecem. Fala, cara, meu escritório mudou por sua causa. Não. Isso daí, cara, esse sim me deixa muito mais emocionada até do que o caso do cliente, porque... É muita ralação. É minha missão. É muita ralação da galera. A minha missão é deixar essa galera mais profissionalizada. É esse empreendedorismo que é tão latente em mim ir para as outras pessoas, sabe? Sim. Porque arquiteto tem muito de artista e muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de ler de compartilhar o escritório como um negócio, sabe? E é um negócio, precisa vender, precisa de dados, precisa de marketing, precisa de entrega, precisa de prazo, sabe? E essa coisa... eu lembro demais, no começo do escritório, alguém tinha me falado, olha, essa pessoa aqui, ele é ótimo profissional, mas é meio enrolado. Cara, isso não é ótimo profissional. Não importa a entrega que ele faça, pode ser o projeto mais lindo do mundo, é ruim. Sim. É ruim, A não é experiência não profissional. foi legal. Então, assim, minha missão com outros profissionais é essa, sabe? Total. É um pouquinho megalomaníaca que eu quero mudar o mercado. O mercado inteiro. Eu adoro pessoas assim, sentadas na mesa. Eu gosto de sentar assim. A gente não pode ser... Se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Se você é o mais esperto da mesa, você está na mesa errada. Eu gosto muito de sentar com gente. É energizante estar com pessoas assim. E Mira, você sabe que você tem uma luz, né? Tem um negócio assim que... De verdade. Gente, quem conhece ela, quem acompanha, sabe que ela tem um brilho, um carisma. E essa coisa realmente sai. Eu tô, assim, já sabia disso. E tô sentindo mesmo que é muito de verdade, sabe? Não é fácil compartilhar. Não é para qualquer um esse dom, sabe? De pegar e falar, vou abrir aqui tudo para vocês, né? Principalmente porque a gente sabe que nem sempre o do lado de lá também é tão receptivo, tem o mesmo a reciprocidade, né? Não tem aquele esmero, mas a gente precisa, assim, ver pessoas que têm essa coragem, sabe? De compartilhar, de educar, de ajudar, num mercado que às vezes se posiciona de uma maneira tão concorrente, né, assim, né? E é uma pose, né, aquela coisa assim, existia, né, muito, eu tô vendo cada vez mais isso se desfazendo, aquela vaidade toda, Sim. assim, né? Ai, eu fico tão feliz de ver isso se desfazendo. Nossa, é maravilhoso. E eu vejo isso se desfazendo em mim também, tá, gente? Assim, eu acho que a gente precisa se reconhecer, sabe? Por quanto tempo eu também fiquei lá na minha bolinha, na minha utopia, né? Que aqui eu vou fazer uma empresa só de mulheres e nenhuma delas brigam, e realmente é assim, né? A gente se ama e aí elas vão ficar passando uma informação uma para outra para eu não ver que a fulana esqueceu de um detalhe e tal. Elas são cúmplices em favor do bem. E assim... Isso é muito lindo, porque eu saí de uma empresa onde as mulheres, assim, puxava tapete mesmo, assim. Era muito triste, eram 70 mulheres trabalhando e era pesado o clima, assim. Era a forma como que eu entrava na empresa, eu olhava de cima e embaixo, e como você está vestida e o que você está usando. Era muito
triste. Eu falei assim, gente, eu vou montar uma empresa que vai ser diferente nesse âmbito de sororidade e tudo mais. Só que eu pensei que é só aquele meu mundinho ali, que poderia ser assim. Quando eu fui para o mercado de tecnologia, aí eu já também me reconheci. Nossa, gente, aqui as pessoas compartilham tudo, gente, que incrível. E aí agora eu acho que eu também estou vivendo uma nova fase, onde eu estou descobrindo muito mais gente disposta a compartilhar, muito mais gente realmente comprometida com o bem da nação. Porque vamos combinar que se a gente fortalece o mercado, a gente está promovendo um país mais planejado, né? Pessoas, né? Famílias vivendo de maneira mais segura, mais confortável, com mais qualidade de vida. A gente está elevando o IDH, literalmente, do país. Exato. Então, como que a gente não vai pensar nisso com compaixão, com atenção, com carinho? Isso é muito, muito, muito legal mesmo. E aí, eu queria saber como que funciona essas duas empresas. Assim, desde captar o cliente até a entrega final, tanto da parte de projetos quanto da parte de cursos. Como que você faz esse processo de captação? Não sei, vai ser 3 horas de podcast, mas eu acho que talvez dê para você resumir para o pessoal entender a magnitude que é se ter um escritório rodando e ter uma empresa de cursos também acontecendo ao mesmo tempo, mais 2 filhos. Primeira coisa, eu compartilho o que eu sei e eu recebo muito em troca quando eu compartilho o que eu sei. E eu peço ajuda. Nossa. Eu sempre peço ajuda. Eu nunca Não faço sozinha. sozinha. Eu sempre peço ajuda porque em casa eu peço ajuda. Eu peço ajuda para babá, eu peço ajuda para minha sogra, eu peço ajuda para minha mãe, eu peço ajuda para minha irmã, eu peço ajuda. No escritório, eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Na empresa de cursos, eu tenho uma agência que trabalha comigo. Eu não faço nada sozinha. Entendi. E cada vez... Só que qual que é o grande... Eu acho que o grande aprendizado que eu tive nos últimos 2 anos. É muito importante saber delegar, mas é muito importante saber o que não deve ser delegado. Eu acabei de fazer um evento para 160 pessoas e uma das coisas que eu falei lá... Sucesso! E uma das coisas que eu falei... 170, só para corrigir aqui. Por quê? Afinal de contas, teve gente que chegou lá na hora e eu queria participar no meio do evento e pagou na hora. Uma das coisas que eu falei lá é o seguinte, a gente delega a operação. A gente não delega a inteligência do negócio. Então, algumas coisas, de fato, você tem que estar muito de perto, muito próximo. Sim. Agora, a operação, a gente delega. A gente confia na equipe que a gente treinou, mas aí a gente tem que ter treinado direito. Sim. E aí a gente delega a operação. Então, isso acontece nas 2 empresas. E aí, na parte de projeto, como que funciona? A parte de marketing toda fica comigo e com a Alice. Então, a gente trabalha a produção de conteúdo diariamente ou no YouTube semanalmente. Os clientes chegam até a gente. Eu tenho uma pessoa que trabalha exclusivamente no comercial da minha empresa, que é onde chega essas pessoas pelo WhatsApp Business. Então, hoje, a nossa principal forma de comunicação com o nosso cliente é o WhatsApp, não é e-mail mais, é o WhatsApp. Por quê? Porque hoje eu tenho essa pessoa para ter... Porque demanda muito tempo. Então, eu tenho uma pessoa de comercial que vai fazer todo esse trabalho de receber o cliente. Então, eu capto o cliente pelas redes sociais e aí eu tenho uma pessoa que recebe o cliente, organiza com o cliente, marca a agenda. Eu faço o primeiro contato com o cliente para conversar, primeiro contato depois dessa organização, para entender como para entender a proposta. A proposta dentro do Estúdio M4 sempre é feita por mim, porque eu conheço o meu negócio, eu conheço a performance da minha equipe, eu conheço o tempo que vai demorar e eu conheço o que eu vou fazer, eu sei quais são as minhas habilidades de venda. Então, sou eu que faço a proposta, Total. sou eu que apresento a proposta, sou eu que quebro a objeção do cliente, sou eu que apresento uma proposta diferente
para não perder o cliente. Uhum. Depois disso, o cliente entra na nossa esteira de trabalho, eu elenco uma equipe que vai trabalhar naquele projeto, eu estou sempre supervisionando tudo, em alguns casos eu, de fato, estou lá botando a mão na massa, botando um podcast aqui para ouvir e projetando. Em alguns casos, não. Em alguns casos, eu estou só coordenando o projeto, mas eu tenho uma equipe que trabalha naquele projeto e que vai com aquele projeto de ponta a ponta, da concepção ao detalhamento. Detalhamos, a gente imprime o detalhamento, entrega para o cliente e aí a gente vai fazer o pós-venda, que pode ser outros serviços. Mesmo o cliente à distância, você imprime e envia? Imprime e envio. Ai, que romântico. A gente Sério, imprime hoje eu e envia. acho que isso chega a ser romântico, gente, porque a pessoa é totalmente digital e ela imprimir e ver aquilo no papel e entregar, eu acho um presente. O projeto executivo, para a gente, é uma coisa muito importante no escritório. Durante muito tempo, foi meu grande diferencial no mercado. É uma coisa que não só me diferenciou para os clientes, mas diferenciou para os alunos, porque eu desbravei o ensino do projeto executivo na internet. Porque ninguém aprende a fazer projeto executivo na faculdade. Então, desde o começo da minha empresa de cursos, o que eu queria era, vamos aprender a detalhar esse negócio? Nossa, e Então- agora é o jabazão, porque eu quero saber tudo que você tem para ensinar na sua empresa de cursos. Tá. Você ensina, eu lembro que tinha muito o arquitetura na prática. Acabou. Eu sou dessa época. Porque, vou chorar. Não, mas acabou tem ele- um mês. E ele era de detalhamento. Foi um curso que começou, primeira turma da Foi seu arquitetura primeiro, na né? prática, foi. A primeira turma da arquitetura na prática é de 2015 e 16, o finalzinho de 2015, eu tive 16 turmas da arquitetura na prática. E nesse tempo, nesses 7 anos, a gente regravou o curso 3 vezes. Então ele começou mais simples e ele terminou bem robusto. Bem robusto, quase... E aí ele finalizou com quase 100 aulas gravadas, 7 módulos, em que eu falava desde a gestão do negócio até o detalhe, como o detalhe é o puxador da marcenaria do banheiro. Peraí, então não era mais só de detalhamento Não. executivo. Não, porque aí eu criei um capítulo só de gestão. Entendi. Só que aí o que acontece, Ana Lu? Você não passava por eu- 3D, render, essas coisas, não? Não como fazer, mas como apresentar. Ah, joia. Tá? Eu no arquitetura na prática eu nunca ensinei sobre software. Porque eu sempre a ideia eu tenho que te mostrar como é que você apresenta, o que é que você Beleza. precisa entregar. Qual a ferramenta que você vai usar é que você domina. Beleza. Sabe? Porque se é Revit, se é SketchUp, se é Promob, você que vai definir qual que é a ferramenta que você vai usar. Agora, não pode não ter o detalhamento. Como que detalha? Assim, assim, assim. Perfeito. Só que o meu curso foi o primeiro curso com essa robustez, sobre projeto, mostrar projeto, etapas de projeto, como que apresenta, o que é qualidade de entrega. Aham. Capinei o mato, abri um monte de porteira e na turma 16 eu falei, tá bom já, vamos encerrar um ciclo. Gente. Porque agora tem um monte de outros cursos, eu quero Sim. ir para um outro lugar. E aí o que a gente fez foi, encerramos, a última turma aconteceu agora, em fevereiro. Nossa. E aí a gente encerrou a turma 16, foi a turma despedida, nunca mais vai ter arquitetura na prática. Mas eu quero outras coisas, quero criar outras coisas. Então hoje o meu Vai ter spoiler aqui nesse o podcast? meu atual xodozinho chama Ah. Planeja M4, que é um curso de planejamento estratégico, que é das coisas que eu mais amo fazer. Modelagem de que é negócios? Dados, analisar dados, estabelecer, mas só que muito aplicado a um escritório de arquitetura. Entendi. Então, quais são os dados que você tem que ver, como que você lê esses dados e como que você estabelece meta mês a mês para o seu negócio. Nossa. Esse é meu xodó. E são só 4 aulas. No final da 4ª aula já tem uma transformação incrível. Eu sou muito, muito, muito fã deste novo produto. Você já fez Tem MVP? já tem 2 executou? turmas. 2 turmas. Teve a turma piloto e agora a gente já teve a primeira turma. A Nossa, quero. próxima deve vir por aí. E esse aí eu quero. De verdade. De verdade. Porque Eu tô assim... bem orgulhosa desse produto. Nossa! Impressionada. Porque o arquitetura na prática, assim... a gente que faz projeto à distância e que não cobra RT, cara, a gente tem a obrigação de fazer um projeto extremamente bem detalhado. Porque a pessoa vai executar lá na Suíça. Se não tiver bem detalhado, já era. Então, eu tinha isso. Agora, eu te confesso que ainda quero aprender mais. E cada um está estudando uma coisa diferente, gente.
vejo todos os dias o tanto que eu estou precisando aprender uma coisa nova. Agora eu estou estudando um pouco sobre alavancagem no mercado imobiliário, estou estudando sobre novas mídias, né? Sobre performance e configurações no YouTube, de vídeos. Nossa, tantas coisas. Tem muita coisa, a cabeça da gente vai Exato. explodindo. Só que essa parte ainda de performance mesmo, até no segmento de projetos que eu também não vou deixar de fazer, fica, né, lá na Lupa Design, a gente sabe que pode sempre melhorar. O mapeamento de processo sempre pode melhorar. Sempre tem alguma A coisa metrificação sempre, o report sempre pode ser melhor, sabe? E isso é muito legal, né? Dá-lhe Excel. Dá-lhe planilha. As pessoas, porque o povo não sabe nem abrir uma planilha, né? Eu falei assim, gente, o mundo demanda disso até hoje, não mudou. Mas, Ana Lu, meu passo mais ousado, eu lancei essa semana. Eu lancei uma mentoria para arquitetos e designers, chama Aludra. Aludra. Aludra é o nome de uma constelação. Desde 1943 é uma constelação que serve para medir o brilho de outras estrelas. Que lindo! E aí a gente agora está com uma turma, nesse momento a gente já tem 11 mentorados, e a ideia é eu acompanhar de forma individualizada cada um dos escritórios. Então, cada um dos meus mentorados vai me fazer um report. Eu vou ler, eu vou estudar e eu vou traçar a estratégia de cada um, porque ninguém precisa de 5 anos dando cambalhota e nem de 12 anos para chegar onde eu cheguei. Dá para ser bem mais rápido. Dá. Gente, então, a ideia é essa. Nesse momento temos Planejam M4, temos a Aludra, que é a mentoria, tem um curso de marketing, chama Fora da Caixa. E, minha filha, tantos outros quanto forem surgindo. Que legal. Sempre muito grata à arquitetura na prática, porque foi quem me ensinou, foi o curso que me ensinou a ensinar. Nossa, demais. Mas ciclos se encerram e novas coisas vão acontecendo. Nossa, legal demais. Legal demais, demais mesmo. E Mira... Socorro. Socorro, que eu não quero acabar nunca isso aqui. Ai, deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu tenho dúvida. Lá de Brasília, porque a gente está tendo pessoas aqui de todas as partes do Brasil. E uma curiosidade que eu tenho é a respeito das especificidades de projeto de cada área. Você provavelmente, quando começou a fazer projeto para outras regiões, deve ter percebido o que é típico de Brasília, o que é típico da área central do nosso país, como que as pessoas se identificam lá, se expressam lá, através de projeto, de tudo. Agora, falando um pouco de cliente, falando um pouco de mercado na sua região ali. O que você acha assim que é diferente? Porque eu vejo que você também não tem uma assinatura, ou você tem? Você se reconhece, esse projeto é a cara da Emira? Ou isso daqui, com certeza, Estúdio M4. Tem algumas coisas que a gente procura ter, né, de linguagem, mas a gente faz projeto para o cliente. Então, personaliza total, né? Então, assim, tem uma ou outra coisa que... Por exemplo, tem uma coisa muito específica. Eu não faço casa com telhado. Por que eu não faço casa com telhado? Porque eu não sei. Porque não fica bom. Não vai ficar bom porque eu não sei. Não vai ficar bom. Tem um monte de arquiteto no mercado que faz casa com telhado muito melhor do que eu. Então, entendi. Não faço. Né? A gente precisa saber o que a gente não sabe fazer. E qual que é o cliente certo, faço, né? Sabe? Então, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, sendo que não vai ficar bom. Mas, fora isso, a gente procura adaptar o gosto do cliente, a linguagem do cliente para os nossos projetos. Especialmente interiores, né? Eu acho que casa, a gente acaba tendo uma linguagem mais urbana, semelhante, bem contemporânea, de linhas retas, de geometria e tal. E os clientes que chegam até a gente são clientes que gostam dessa linguagem. Mas em interiores, não. Em interiores, a gente acaba sendo bastante... amplo o leque assim, de trabalho. Agora, eu acho que falando do brasiliense em si, eu acho que a gente tem algumas coisas. Tem uma coisa do modernismo brasiliense que está ali enraigado, forte, né? Sabe, no brasiliense. E talvez algumas coisas de produtos, assim, sabe? Que fazem muito sentido para a nossa região seca, quente. Então,
por exemplo, piso quente. Piso quente não é uma necessidade pra gente, sabe? Nunca vai ser. Toalheiro térmico. O toalheiro térmico é só por conta a toalha secar dentro do banheiro, entendeu? Não é porque precisa de calor, porque não, pelo contrário. Então, um porcelanato amadeirado, que em muitas regiões não vão fazer sentido, é melhor ter a madeira, porque a madeira é mais quente. Cara, porcelanato amadeirado num dia de calor em Brasília, meu amor, delícia. A gente tem a solução estética da madeira, mas a gente tem o conforto, porque pra gente é conforto. Enquanto que no sul, você tem uma mesa de porcelanato é muito desconfortável. Pedra, não dá. Porque você bota a mão que tá um gelo. Lá pra gente, a minha mesa de porcelanato no escritório é uma delícia. Porque pra gente, não é que seja uma cidade extremamente calorenta, mas a gente tem pouquíssimos momentos de frio em Brasília. Então, são poucos dias do ano. E os espaços são muito integrados, como sugere a maior parte dos meus projetos a gente tem... E isso é muito uma linguagem, a necessidade dos nossos clientes. Mas isso não é só Brasília, não. Eu tenho casa em Foz do Iguaçu, que é tudo integradão também. Tudo integrado. Inclusive churrasqueira, sala, cozinha, tudo junto. Tudo no mesmo espaço. Então, eu acho que é muito da linguagem daquilo que a gente mostra também, sabe? Ah, sim. Então você acha que o cliente ele acaba ficando mais fora ou dentro de casa, assim? Porque, por exemplo, né, você vai projetar para o Rio, tem que ter sacada, tem que ter varanda, tem que ter gourmet. As pessoas querem ver o céu, o sol, sabe? No Sul, o pessoal já faz questão de ter uma área mais intimista, mais conforto. Apesar deles gostarem do churrasco, o churrasco é muito louco, né? Eu vejo direto a Melina postando lá que as churrasqueiras dentro de casa. Eu falo assim, gente, mas não é possível. E ela faz e dá certo e funciona. Né? É frio. Exato. Só que eles amam churrasco. Então, assim, você vê umas mudanças, assim, bem características. Cor. Design baiano, cara, maravilhoso. Como a galera sabe usar cor lá, assim. E, assim, são cores totalmente diferentes de uma paleta do sul, que vai ser bem mais neutra. Lá já vai ser bem mais terrosa, e eles sabem fazer isso. Bem mais vibrante, né? Bem mais vibrante. E o que você sente, assim, nesses aspectos, assim, no centro? O brasiliense, a galera do quadradinho, a gente chama a gente do quadradinho. A galera do quadradinho gosta muito de uma área externa. Muito. A gente sempre... Mas só que não necessariamente uma coisa muito exuberante, muito grande, muito... Mas a gente precisa uma piscina, ainda que pequena, um espaço externo, um espaço gourmet voltado para fora. A gente sempre tem. Sim. A gente sempre tem. Você vê que essa casa que eu fiz, que é tudo integrado dentro de casa, ela é no sul. Ela, assim, é em Foz do Iguaçu, que é meio quente também. Mas em Brasília tem sempre um espaço gourmet voltado para a área externa, voltado para a piscina, para a integração externa, para o churrasco do final de semana. E o churrasco é na área externa. Não é nunca dentro de casa. Entendi. Nunca dentro de casa. Não vive lá no ar-condicionado. Em Manaus, por exemplo, tem a demanda, né? Não tem isso. Tem muito, assim, como a gente tem um momento de seca, de calor e tal, o ar-condicionado ele é muito importante em Brasília. Mas a área externa, o brasiliense gosta da área externa. O nosso céu é muito bonito também, né? A gente está sempre verdade. lá de olho. Tô precisando voltar, Brasília. Mas a gente já sabe quando que você vai voltar, né? Que a gente já vai marcar aqui assim que terminar. Vamos sim, senhora. Sim, senhora. Gente, meu Deus do céu, que episódio emocionante, Mira. Sério mesmo. Nossa, a gente foi, assim, diretamente em pontos muito fortes, muito relevantes. Eu tô realmente extremamente feliz de te conhecer, de ter te recebido aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Espero que vocês tenham curtido, assim, muito mesmo esse episódio, porque tá recheadíssimo. Essa foi a Emira, com milhares e milhares de seguidores. Muito sucesso para ela e muito sucesso para quem tá nos ouvindo também. E muito sucesso para você também. Para nós também, para todos nós. E até o próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.